Segundo ponto, dos 5, conhecer o seu propósito simplifica a vida. Leia comigo. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar recursos. Conhecer o propósito de Deus, Ele vai simplificar a nossa vida. Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna padrão pelo qual você avalia quais as ações são essenciais e quais não são essenciais. Se eu tenho um propósito e tenho um objetivo, isso vai simplificar a minha vida. Sabe que muitas vezes você vai ter você não pisa, porque se você pisar lá e voltar, você suja novamente. Conhecer o propósito significa também simplificar a vida. Sabe por quê? Porque é impossível a gente fazer tudo. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Se você não consegue realizá-la por completo, significa que você está tentando fazer mais do que Deus pretendia que você fizesse. Já pensou nisso? Quando nós não simplificamos a vida nos propósitos de Deus, nós começamos a trabalhar demais, as pessoas exigirem demais da gente, a gente não consegue fazer as coisas e ainda ficamos fora do propósito de Deus. Uma vida dirigida por um propósito leva a um estilo de vida mais simples, tem uma agenda mais equilibrada. A Bíblia diz: a vida vistosa e arrogante é vida vazia, porém a vida simples é comum e é vida plena. Isso também leva a paz de espírito. O salmista diz assim: Tu és, ó Senhor, Tu dás paz, prosperidade às pessoas que têm uma fé firme e as pessoas se confiam em Ti. Simplificar a vida. Às vezes a gente complica muito a vida. Deus simplifica. Você sabe por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender o plano de Deus para as suas vidas? Porque ele é muito simples. O plano de Deus é tão simples que as pessoas não entendem. Sim, mas o que é que eu preciso fazer? Aceitar Jesus, a Bíblia diz: crentes, né? Se com tua boca confessares, com teu coração crentes, será salvo. É simples. Mas muitas vezes, como aqueles fariseus, as pessoas querem colocar tantas coisas, tantos sacrifícios, fazer tantas coisas e acabam perdendo a simplicidade do cristianismo. Quando os fariseus quiseram pegar Jesus nas leis, né? Tinham lá as 10 leis: não matarás, não roubarás, não adulterarás, era um bocado de coisa. Chegaram para Jesus e disse: e aí, qual é o mais importante? Jesus fez o quê? O que Jesus fez? Ele pegou aqueles 10 mandamentos e simplificou em 2: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Matou. Ele simplificou os 10 mandamentos em 2. Ele disse: se vocês cumpriram esses 2, todos os restos estão cumpridos. Simplificar. Proposta de Deus para nossas vidas. Amém? Amém. Conhecer o propósito de Deus ajuda a estabelecer prioridades. Diga comigo. Conhecer. Qual a prioridade da sua vida? Não é? Qual a prioridade da sua vida? Quando nós priorizamos na nossa vida, isso faz com que esforços e energia se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente. Concentrar esforços, energias, direciona. E nós já vimos que Deus, os propósitos dele para a nossa vida é dar sentido, simplificar e agora
direcionar. Sem um propósito definido, você continuará a alterar seus rumos, empregos, relacionamentos, igrejas. Você ficará, muitas vezes, rodando em ciclo na esperança de que a cada mudança que você faz na sua vida, solucione a confusão, ou a brecha, ou o vazio do seu coração. Você pensa, talvez seja diferente se eu mudar dessa vez. Mas isso não resolve o verdadeiro problema. Uma falta de foco. Então você fica tentando resolver aqui, ali, e não direciona. Paulo disse, ele está dizendo assim, o apóstolo Paulo disse assim, que estava olhando para Cristo, e aquela era a direção dele. E ele diz assim, deixando todo o embaraço e as coisas que me rodeiam, ele disse, eu corro para o alvo da soberana vocação. Ele disse, eu estou olhando para frente, para Cristo, e ali eu não erro meu alvo. Há um direcionamento, há um propósito. Ele dizia assim, eu estou olhando o tempo todo lá para a cruz. Ele tinha um direcionamento. A Bíblia diz, não viva descuidadamente, impensadamente. Certifique-se de que você compreende o que o mestre quer. A capacidade de focalização pode ser verificada na luz. Se você pegar uma luz, né, a luz do sol que ilumina a terra, você colocar uma lupa e você pegar aquela luz forte do sol e for direcionando no papel, você vai direcionando, você pode tocar fogo no papel. Porque você focou, você concentrou. E essa luz, se ela for mais concentrada, como é a luz do laser, ela pode cortar aço. Isso chama-se direcionamento, foco. Não há nada tão potente como uma vida direcionada, que é vivida com um propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram histórias foram os mais concentrados na sua direção. Se você tem um direcionamento, você vai em frente. O apóstolo Paulo, ele colocou em seu foco, ele disse, eu vou evangelizar toda a Roma. E ele começou a evangelizar. Direcionamento. Ele podia dizer, eu quero conquistar o mundo. Não, ele disse, Roma. Jesus também poderia ter evangelizado toda a multidão, trabalhado com toda a multidão, mas ele escolheu o quê? Quantos? 12. Ele direcionou para 12. São esses 12 que vão fazer a diferença. Por quê? Direcionamento. Uma vida direcionada, concentrada. Eu vou concentrar minhas energias unicamente naquilo que Deus quer. Se você quer que sua vida tenha um impacto, focalize. Deixe de ser inconstante. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos. Corte até mesmo as boas atividades. Faça somente o que for importante. Nunca confunda atividades com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter propósito. Paulo diz, aqueles que em nós, que almejam tudo que Deus tem para nós, fiquem concentrados neste alvo. Próximo. Conhecer o propósito de Deus nos traz motivação. Leia comigo. Conhecer. Propósito sempre produz entusiasmo. Não há nada mais estimulante que um propósito claro. Você começa a trabalhar e diz, quero comprar a minha casa. Quero comprar a minha casa. E ali você diz, nossa, eu não posso comprar agora, não tenho esse dinheiro. Aí você começa a juntar. Você começa a juntar. E daqui a pouco você começa, o seu dinheiro já dá para comprar o terreno, mas não dá para fazer a casa ainda. Aí você vai e compra o terreno.
Isso pode levar alguns anos, mas você está no foco correto. Você não perde. Mas se você está ali, começa a focar a sua casa e depois você abre a sua visão para uma materialismo. Não quero um carro. O vizinho comprou um carro novo. Foi barato, tantas prestações. Aí lá vai você sair do seu foco, comprar um carro. Você perde seu alvo. E agora você fica com as prestações do carro, não consegue construir a sua casa, e depois o culpado quem é? Deus. Motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Então, se eu tenho um propósito, eu me entusiasmo com ele a cada dia. Cada vez que você vai fazendo a sua casinha, comprando seu terreno, construindo, você vai se entusiasmando. Nada traz mais vigor que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta um propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. É normalmente um trabalho sem sentido e não o excesso de trabalho que nos esconde. Não há nada pior do que você trabalhar naquilo que você não gosta. Eu já fiz isso. Sabe, não era um trabalho, eu ia, mas era terrível de levantar e ir para o trabalho. Eu detestava aquilo que eu fazia. Eu detestava aquilo que eu fazia. Não era pesado. Eu não trabalhava muito, mas eu detestava, eu não tinha motivação. Até que Deus me abençoou e eu pude sair para outro setor. E ali eu nem me preocupava, eu começava a trabalhar, as horas passavam, sabe por quê? Eu estava motivado. Nós temos que ter o alvo de motivação. A alegria. E o último propósito de Deus. Queria que você prestasse bem atenção a esse propósito. Conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Leu comigo? Conhecer o seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Já pensou nisso? Queria que você pensasse comigo esses minutos agora finais. Muitas pessoas passam a vida tentando criar assim, um legado, deixar livros escritos, deixar herança, deixar terra, para que o nome daquela pessoa seja lembrado. Elas querem ser lembradas quando partirem. Fulano escreveu tantas obras, compôs não sei quantas músicas, construiu não sei quantas praças, fez um excelente governo. As pessoas que não conhecem os propósitos de Deus se vão dentro desses propósitos fúteis. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. Porque as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações se desvaiam e homenagens são esquecidas. Dizem que um certo atleta de uma faculdade, ele começou a estudar na faculdade, e naquela faculdade ele estudava e queria tirar as melhores notas, e havia também ali um campeonato de tênis, e ele queria ser o campeão daquele campeonato de tênis, e ele focou. Ele esqueceu até um pouco as suas notas, mas o campeonato de tênis daquela faculdade, ele disse: eu quero deixar meu nome escrito. E aquele campeonato, que era o mais importante da faculdade, aquele jovem foi campeão. E ele colocou lá na galeria daquela faculdade o troféu, fulano de tal, foi campeão de tênis, foi o imbatível. Anos depois, ele recebe uma notícia de um amigo seu dizendo o seguinte: que aquela faculdade havia feito uma devassa nas coisas, e aquele seu troféu estava lá, fora para o lixo. Que legado você quer deixar? Aquele troféu foi para o lixo, foi esquecido. Viver para criar um legado, deixar uma herança na terra é um objetivo tacanho,